Feliz sábado, irmãos. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, conectados pela internet, conectados pelo coração e pelo mesmo Espírito. Hoje nós vamos ler o primeiro texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. Nós lemos assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Calme-se, que isso não é uma profecia para a sua vida. Foi só para de Ezequias. Mas antes de entendermos esse texto, vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração. Grandioso Pai, nos ajude na compreensão da tua palavra. Nos guie através do teu Santo Espírito as lições para a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ezequias tinha adoecido, estava ali moribundo, então veio a mensagem do Senhor dizendo: olha, põe a tua casa em ordem, coloca a ordem na tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver, você não vai se curar. E aí Ezequias chora, aquele chororô tudo, e para lá e para cá, e aí Deus tem misericórdia do Ezequias, e aí fala para o Isaías, para falar para o Ezequias, que o Ezequias ia ser curado e que ia viver, e tudo estava dando muito certo para o Ezequias. E realmente ele é curado ali, Deus dá mais alguns anos de vida para ele. Só que aí vem um oficial da Babilônia para Israel e ele começa a mostrar para esse oficial da Babilônia toda a riqueza de Israel. Os celeiros cheios, todo cheio de prata e de ouro, esbanjando, sendo bem arrogante assim, com tudo que a nação tinha e tudo que Deus tinha feito por aquela nação. Acontece então que Isaías vem falar com Ezequias e repreende Ezequias. No verso 16, do verso 16 a 19, nós lemos aqui, olha: Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, não será levado, na verdade, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tornarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Gente, como? Alguém me explica isso aqui. O profeta chega para o cara e fala assim: olha, Deus não gostou do que você fez, do jeito que você está se comportando, tá? E ele disse para mim que Babilônia vai vir, vai destruir vocês aqui, vai tirar toda a prata, todo o ouro, tudo que os seus pais, aí Ezequias, tudo que vocês construíram e acumularam, vai ser tudo levado para a Babilônia. E não é só isso não, a sua descendência, as gerações futuras serão levadas para lá e viverão lá como escravos do rei da Babilônia. E o Ezequias fala: não, palavra boa, pô, que legal isso aí, hein? Pelo menos não vai acontecer hoje comigo. Que é como se ele estivesse falando assim: o futuro que se lasque, as gerações futuras que se explodam. O importante é que nos meus dias a Babilônia não vai vir. O importante é que o Senhor deu mais 15 anos de vida para mim. O importante é que a Babilônia não vai me destruir, eu não vou ver esse sofrimento em meus dias. Ezequias, ele exclui totalmente a possibilidade de uma preocupação com as gerações futuras. O que é um absurdo, sabe por quê? Porque no primeiro verso do capítulo 20, a gente leu que Jesus falou assim, Deus falou para Ezequias: Ezequias, põe a tua casa em ordem. E o Ezequias, lá na frente, ele, depois de receber a bênção da vida, de mais anos de vida, sabe como ele responde a Deus? Desobedecendo a Deus. Ele não está nem um pouco preocupado com a casa dele. Ele não está nem um pouco preocupado a ponto de que o profeta faz uma profecia contra a casa dele, contra a descendência dele, e ele fica assim: ainda bem, a palavra é boa então, né? Porque pelo menos não vai acontecer comigo. Demonstra aqui um egoísmo terrível, porque quando a vida dele estava na linha, ele chorou lá. Chorou, ficou lá na igreja pedindo pela cura, pelo perdão, porque era a vida dele.
Agora, quando foi tratado da vida da sua descendência, e ele fala, que se exploda, não vai acontecer nos meus dias mesmo. E é assim que ele trata essa situação. Isso me causa uma certa estranheza, mas infelizmente há muitos que pensam assim. Há muitos que se preocupam só com o hoje, se preocupam só com a sua vida aqui e não se preocupam com o que vão deixar. Não se preocupam com os efeitos das suas ações diante da família, da tua casa. Por isso, nesse sábado de manhã, o pastor Rafael diz para você que está me ouvindo, põe a tua casa em ordem, porque essa é a vontade de Deus para você. E eu digo para você que antes que a gente morra, precisamos colocar a nossa casa em ordem. Um homem que não colocou a sua casa em ordem, ele não pode morrer. Porque ele não fez ainda o que ele deveria fazer na existência dele, que é colocar a casa dele em ordem. Fala, pastor, você está forçando um pouco a amizade aí, né? Não é tão ruim assim, Ezequias, não é tão ruim como não é tão ruim. O filho dele foi o pior rei de Israel. Manassés é o cara mais endemoniado do mundo. O Manassés era tão revoltado, e eu acho que ele era revoltado com o pai, porque ele desfez tudo que o pai fez. O pai foi e tirou os poste-ídolos, ele vai e coloca os poste-ídolos. Vamos ler aqui no capítulo 21 do 2º Reis, diz assim, a partir do verso 1, do verso 1 ao 6, vamos ler. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hefzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste-ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Manassés era complicado. Manassés era filho de Ezequias, tá, gente? Sabe aquela casa que Deus falou assim, olha, Ezequias, põe a tua casa em ordem? É dessa casa que nasce Manassés. Manassés se torna rei, até sacrificava os seus filhos, o seu filho no altar, colocou altares pagãos em Israel todo. Parece que queria desfazer tudo que o pai tinha feito. Parece que tinha um ódio, parece que tinha uma revanche, porque o texto diz que ele fazia isso para provocar a ira de Deus. Ele fazia como um afrontamento a Deus. Era isso que era Manassés. Manassés fazia isso. Mas você fala, olha, pastor, mas tudo bem, é só um filho que deu errado, né? É normal um filho dar errado. Gente, as consequências de uma casa que não foi colocada em ordem é gigantesca. As consequências são gigantescas. Quero ler com vocês a consequência dessa casa em desordem. Em Jeremias, capítulo 15, a partir do verso 1, nós lemos assim. Olha o que Jeremias, quando Nabucodonosor está lá para destruir Jerusalém, sitiando a cidade, olha o que Jeremias diz aqui. Disse-me, porém, o Senhor ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Dir-lhes-ás: assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com aves dos céus
e feras do campo para os devorarem e destruírem. Verso 4: entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa, preste atenção, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Olhem, o cativeiro da Babilônia foi culpa, nasceu no útero da casa de Ezequias. Deus falou para Ezequias: Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Mas ele desobedeceu a Deus. Ele foi egoísta, viveu a vida só para si, sem pensar nas gerações futuras. E na casa dele nasce o cativeiro babilônico. E você pode falar assim: pastor, mas é só esse exemplo que você tem? Não, temos muitos outros exemplos bíblicos. Lembra do exemplo de Samuel? Samuel, uma hora lá no final da vida dele, quando ele está mais velho, ele dá um relatório para o povo e fala assim: eu roubei vocês, eu fiz mau uso dos recursos aqui de vocês, porque Samuel ele era um profeta, mas ele tinha também funções políticas e administrativas em Israel. E então o pessoal fala: não, você sempre foi correto, você nunca roubou, você nunca subornou, você nunca encobriu erro nenhum. E Samuel era muito bem aceito, um homem muito bom ali. Só que Samuel não tratou bem, não cuidou bem dos filhos dele. Samuel coloca os filhos dele como juízes sobre Israel. Olha que interessante. Eu nunca tinha visto Samuel pecar na Bíblia. É a primeira vez que eu vejo ele pecando. Porque isso é nepotismo. Os juízes nunca foram estabelecidos por homens. Sempre foram estabelecidos por Deus. Mas Samuel usa aquele jeitinho, aquela influência, né, que ele tinha, e coloca os filhões. Vai lá, filhão, vai lá. Toma meu lugar, filhão. E aí, então, os filhos dele não eram muito parecidos com ele. Os filhos deles provavelmente viram Samuel crescer enquanto cresciam, eles viam Samuel mexendo com tanto dinheiro, com tantos recursos, sem pegar nada para ele. E aqueles meninos deviam ficar pensando: meu Deus, meu pai administra tanta coisa e vive assim, pobre. Quando eu estiver no poder, não vai ser assim comigo. Eu vou colocar a mão nisso, e não deu outra. Samuel colocou eles como juízes, o que não deveria ter feito. E quando ele coloca, eles começam não a serem avarentos, eles começam a expressar a avareza deles, começam a roubar, subornar e fazer mau uso dos recursos que eram colocados na mão deles. E o povo de Israel chega para Samuel e fala assim: Samuel, é o seguinte, você a gente até quer. Você está velhinho já, e se você fosse viver mais tempo, a gente queria ficar com você aqui, trabalhar com você. Mas os seus filhos não dá, não. Esses meninos são do mal. Eles não têm nada a ver com você, eles não são honestos, eles são corruptos. Então, Samuel, por favor, nos dê um rei. Aí você fala: pastor, qual que é o problema? O problema é que Deus não queria que tivesse um rei em Israel. Nunca foi plano de Deus que tivesse um rei em Israel. O povo começou a insistir para ter um rei porque Samuel foi e colocou juízes que eram filhos dele de forma forçosa, através de nepotismo, sem a escolha de Deus, e pelo comportamento ruim dos filhos dele. O povo pediu um rei, o que acabou se tornando uma grande destruição na história de Israel, porque o melhor modelo político é o teocrático, onde Deus conduz as coisas. Nenhum outro modelo político pode ser tão bom quanto esse, porque quando Deus é o centro, é o único jeito das coisas serem corretas. Quando Deus não é o centro, não existe possibilidade de ser correto. Então, da mesma forma que o cativeiro babilônico nasceu na casa de Ezequias, a monarquia que era indevida em Israel nasceu na casa de Samuel. Aí eu pergunto aqui para você agora: qual que é a nossa missão hoje? A missão de Noé era perder o mundo e salvar a família. Davi acabou ganhando o mundo e perdendo a família. E eu digo para você que a nossa missão aqui hoje é ganhar o mundo através da nossa família. Em tempos onde o homem não sabe mais se é homem ou se é mulher, a mulher não sabe se é mulher ou se é homem,
onde questões básicas da existência humana são questionadas, onde a família é colocada para baixo como se fosse algo secundário, onde a maternidade é colocada como quase uma fraqueza, onde o cuidado familiar é tão rejeitado e é colocado de forma tão secundária. Nós estamos aqui hoje, nesse tempo, para mostrar que a instituição colocada aqui nessa terra por Deus, chamada família, ainda vale a pena e é a única solução para as mazelas dessa sociedade. A família é resposta, a família é a pregação, a tua família é a tua missão, a minha família é a minha primeira igreja. Então, Rafael, põe em ordem a tua casa. Então, minha irmã, meu irmão, coloca a tua casa em ordem, porque se não colocarmos, a nossa casa será o útero de alguma mazela na história da nossa família, da sociedade e do mundo. Eu quero contribuir com algo mais. Eu quero contribuir para a sociedade e para o mundo com algo além dessa pregação que eu faço aqui. Eu espero que você contribua com além dos seus dízimos, das suas ofertas, do seu folheto que você entrega, o estudo bíblico que você dá. Gostaria que você, através do exemplo na sua casa, através dos cultos familiares, você lembrasse os seus filhos que vocês têm um Deus e que esse Deus marca a vida de vocês e que vocês têm um compromisso com esse Deus, vocês têm um vínculo com esse Deus. Hoje nós não fazemos a circuncisão mais, não marcamos o nosso corpo, mas precisamos marcar a alma. Não podemos esperar que os nossos filhos voluntariamente acreditem no Deus que você acredita. Você precisa sim instar, repetir, inculcar. Você precisa dar exemplo. Você tem que dar exemplo, porque o exemplo não é a melhor maneira de se ensinar, é a única maneira de se ensinar. É o exemplo. Então faça com que na sua casa exista um ambiente diário onde Deus seja honrado, para que fique na mente dessa pessoa que vive com você, seja seu filho, seja lá quem for que vive com você, que está na sua casa, que essa pessoa saiba que ela, e como todos os outros da casa, tem um compromisso, tem um Deus específico e tem uma missão específica. Que você consiga colocar a tua casa em ordem e que nesse sábado você dedique tempo a pensar de que forma você vai colocar a sua casa em ordem. E quando alguém te perguntar ou falar, olha, essa geração aí tá com perigo, hein? Ou essa geração, olha, não sei o que vai acontecer com ela. Eu espero que você não diga. Que se exploda. Que se exploda essa próxima geração. O importante é que nos meus dias eu estou bem. O importante é que nos meus dias eu estou na igreja. O importante é que nos meus dias eu tenho uma família decente. Vamos nos preocupar com as gerações futuras, desde aqui da igreja do Riacho Grande, inclusive também dentro da sua casa. Precisamos pensar que futuro estamos dando para esse mundo, que futuro estamos dando para essa igreja, que futuro estamos dando espiritualmente para os nossos filhos. Coloque a tua casa em ordem. Grandioso Deus, pedimos força e sabedoria. Pedimos que o Senhor coloque em nós tudo aquilo que precisa ser colocado para que consigamos colocar a nossa casa em ordem, para que possamos organizar a vida espiritual da nossa família, para que possamos ser uma referência espiritual, para que o nosso lar seja um local onde todos os dias nós lembramos que nós não somos daqui, que somos servos de um rei que é dono de toda a terra também, mas ele vive no céu, vive do nosso lado, mas ele quer fazer a gente viver uma vida melhor do que essa. Somos servos de um rei que morreu na cruz por nós. E lembrarmos todos os dias na nossa casa que é por essa cruz, que é por esse sacrifício que vivemos. Que o cristianismo seja a circuncisão na nossa alma, que a cruz seja a marca na nossa consciência e que em nenhuma casa que hoje nos ouve, que ouve esse sermão, que falte a presença do Teu Santo Espírito, que o Senhor traga vergonha na nossa cara, que o Senhor traga uma certa firmeza de consciência para que possamos fazer aquilo que Ezequias não fez.
para que possamos agir de forma diferente de Samuel e que a nossa casa seja o útero de uma verdadeira bênção para o mundo. Em nome de Jesus oramos. Amém.